Glória a Deus, aleluias. Quem aqui recebeu esse louvor maravilhoso, gente? Imagina Deus, a alegria que Ele não está agora ouvindo essas crianças cantando com todo o coração que eles têm. Gente, que coisa mais linda. Eu estou emocionada, né, que meu filho estava aqui. Ai, gente, que lindo isso, né? Eu louvo a Deus por estar aqui essa noite, louvo a Deus por cada vida que está aqui, que veio prestigiar essas crianças. Foram muitos ensaios, mas saiu, né, gente? Graças a Deus. Aleluias. Amém, gente. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, né? O tema da minha pregação é verdadeira adoração. Eu vou falar lá em João. Desculpa, gente, pode se sentar. Perdão. Estou acostumada. O versículo está lá em João 4, 23 e 24. Vamos ler junto. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. Aqui, gente, a gente vê Jesus falando com a mulher samaritana, onde ele explica que não é só na igreja que a gente adora ao Senhor, é em qualquer lugar que a gente pode adorar a Deus. Se a gente decorrer no texto, a gente vai ver essa história. E é uma história muito linda, eu convido vocês a lerem mais tarde, para vocês se situarem mais sobre o assunto. Será que só adorar a Deus na igreja é o suficiente? Vir aqui aos domingos, render glórias ao Senhor por 1h30, 2 horas no máximo, isso é o suficiente? Não, né? Não mesmo. Nós estamos habituados a vir à igreja, sentar, né, aqui, louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, mas durante a semana a gente não faz mais nada, né? A gente acaba que trabalhando, os afazeres domésticos, os afazeres filhos, marido, esposa, acaba que ocupando um bom tempo do nosso dia. E a gente deixa para louvar, para engrandecer, para orar, para cantar um louvor a Deus. Muito depois disso, né? A gente acaba aqui priorizando outras coisas. Deus nos dá 7 dias da semana. Será que um só é o suficiente? Eu acredito que não, né? Eu quero falar um pouquinho com as crianças, principalmente hoje nesse mundo de tecnologia que a gente vive. Eles acabam que não tendo tanto esse contato com Deus. Às vezes a gente tão cansado, tão com os afazeres, a gente acaba que não levando as nossas crianças a ter um relacionamento sincero com Deus. Às vezes nem a gente mesmo tem esse relacionamento com o Senhor, a não ser no final de semana. Eu vou trazer aqui umas... Quem aqui que gosta de jogar videogame? Ama jogar videogame. É errado a gente jogar videogame? Não é errado, né, gente? E quando passa a ser errado jogar videogame? Quem sabe? Jogando muito. Isso mesmo. Acaba que tirando a nossa atenção, tira a nossa família, tira a nossa... eu não vou comer agora porque eu estou aqui jogando videogame. Eu não vou fazer isso agora porque eu estou jogando videogame. Eu não vou fazer a lição de casa porque eu estou aqui jogando videogame. Isso é excesso. E tudo que é excesso faz mal. Faz mal para a nossa mente, faz mal para o nosso coração, faz mal para o nosso espírito. Nada que é excesso é bom. Mais um. Isso aqui, quem sabe quem é? O que é? YouTube. E é errado a gente assistir o YouTube, gente? Não, não é errado. Passa a ser errado quando a gente começa a assistir coisas que não devemos, coisas que não agradam a Deus. Aqueles shots, né, que é super rápido,
que acaba a criança ali assistindo várias coisas, aquilo ali passa a ser errado se você assistir uma coisa que não agrada a Deus. Mas como eu vou saber, tia, qual coisa que agrada a Deus? Qual vídeo que eu posso assistir que agrada a Deus? Você convidaria o Senhor para sentar do seu lado e assistir o vídeo junto com você? Se sim, tá tudo bem você assistir. Agora, se não, é melhor você pular essa parte, né? Tem muitos aqui. Eu já sou 38 mais, então, tipo, eu acho que a ferramenta dos jovens de falar aí de se comunicar é o Snapchat. Qual mais, gente? Vai lembrando a tia aí. Instagram, o que mais? TikTok, tantas coisas, né? Será que estamos sendo crente dentro dessas redes sociais? Estamos tendo assuntos indevidos dentro das redes sociais? Deus tem se agradado nas nossas amizades dentro das redes sociais? Isso não é só para criança não, gente, para adulto também. Vocês têm sido crente dentro das redes sociais? Qual é o tipo de conversa que nós estamos tendo dentro dessas redes sociais? O que a gente tem conversado? Com quem a gente tem falado? As pessoas com quem a gente tem se relacionado sabem que somos cristãos? É uma coisa a se pensar, né? Estamos sendo cristãos dentro da escola, dentro das faculdades, no nosso trabalho, ou nós somos só mais um? Que vai com a manada, que vai com a onda, fazendo tudo que não agrada ao Senhor. É algo a se pensar. Nós somos sal na terra. Quem aqui sabe o que é um sal? Todo mundo, né? Quem já comeu comida sem sal? É horrível, não é? Não tem gosto de nada, ninguém quer comer, porque é ruim. Então, aonde nós estivermos, a gente tem que ser o sal da terra. Aonde chegar uma briga, onde a gente chegar e tiver uma briga, aquela briga tem que parar, porque nós chegamos ali. Nós somos o sal da terra, nós é a luz do mundo. As pessoas têm que olhar para nós e falar, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela, porque essa pessoa é diferente. Ela age de maneira diferente. Sou eu que ajo de maneira diferente? Não, é Deus em mim. Então, as pessoas têm que olhar para nós e ver isso. E falar, poxa vida, em meio ao caos, essa pessoa está agindo assim, na naturalidade. Se fosse eu estaria me descabelando, estaria chorando. Mas nós que somos cristãos, que adoramos ao Senhor verdadeiramente, no meio ao caos, a gente dobra os joelhos, ora ao Senhor, engrandece o nome dele o tempo todo, o tempo todo. Porque foi para isso que a gente foi chamado. Nós foi chamado para engrandecer o nome do Senhor, levar o evangelho dele em todas as nações. A gente não está aqui nos Estados Unidos à toa, gente. A gente não está aqui porque eu quero ser rico, porque eu quero mudar de vida. Também, né? Quem não quer? Mas a gente pode levar a palavra do Senhor. Olha o mundo que a gente está vivendo hoje. As pessoas falam, mas Jesus está voltando desde os tempos antigos, que eu escuto falar, Jesus está voltando, Jesus está voltando. É nossa responsabilidade propagar o evangelho para as pessoas. Se Jesus não voltou ainda, a Bíblia fala o quê? Se Jesus ainda não voltou, é porque nem todas as pessoas que estão no mundo conhecem a Ele, não é verdade? Eu estou mentindo? Não. Então é responsabilidade de cada um. Eu tenho certeza que o Lincoln aqui conhece 50 pessoas, que conhece mais 50 pessoas, que conhece mais 50 pessoas. Já pensou se a gente sair por aí propagando o amor de Cristo? Rapidinho todo mundo ia conhecer Jesus. Mas o que a gente faz? A gente chega aqui, senta, eu vim aqui prestar meu culto, meu Senhor, vou fechar meus olhos, vou orar. E muitas vezes a gente ignora isso. Tem alguém passando por necessidade perto da gente, a gente não vê, porque nós estamos focados nos nossos próprios problemas. Jesus é amor, a gente tem que apresentar esse Jesus de amor, de perdão para as pessoas. As pessoas estão aí fora sedentas. Tem gente que não conhece a Cristo. Nós somos privilegiados por estar numa igreja linda, louvando, engrandecendo ao Senhor, mas tem gente que não tem essa oportunidade.
Tem pessoas que não têm essa oportunidade. E se falar de Jesus, em muitos países as pessoas são mortas. Olha que triste. E muitas vezes a gente reclama porque o ar está muito frio, ou porque está muito quente. Ou porque... Gente, agradeça. Agradeça que nós temos um lugar para chamar de nosso, para engrandecer e louvar ao Senhor. Essa casa é nossa. Há pouco tempo atrás nós não tínhamos onde orar, nós não tínhamos aonde estar. E olha o que Deus nos deu. Isso aqui é maravilhoso. Deus tem nos sustentado, Deus tem nos guiado. Louvado seja o Senhor. Gente, aqui, os filhos eles têm a obrigação de obedecer aos pais. É bíblico isso. Está lá na Bíblia. Obedeça a seus pais para que os seus dias sejam prolongados na terra. Mas pais, vocês estão fazendo o papel de vocês como pais? Estão educando os teus filhos no caminho em que devem andar? A Bíblia fala, lá em 1 Coríntios, em Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aqui a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Ele não está falando o caminho, é no caminho. O caminho eu ensino para quem me pede uma informação. Como que eu chego no posto de gasolina? Eu vou falar, você vai aqui toda a vida, desce essa rua aqui, vira à direita, no semáforo você vira à esquerda. No fim da rua está o posto de gasolina. Eu ensinei para ele o caminho. Eu ensinei o caminho. Se ele se perdeu durante esse percurso, eu vou saber se ele se perdeu, gente? Não, eu não vou saber. Porque eu não estive com ele andando o caminho. No caminho. Eu ensinei o caminho. Os nossos filhos a gente vai pegar na mão e ensinar. Ó, vamos comigo, lado a lado. Anda aqui. Olha, saiu um pouquinho. Não, não é por aí. É assim, assim, assim que a gente faz. É assim que a gente faz com os nossos filhos. É pegando na mão, é andando lado a lado. A gente tem que ser o exemplo deles. O exemplo dentro de casa. Não é pegar a Bíblia e ler no celular. Leia a Bíblia no papel. Seja intencional com seus filhos. Seja intencional com eles. Eles estão tendo algum tipo de problema na escola, gente. Chega com eles e conversa. Filho, o que está acontecendo? Vamos para a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia diz. Não é ensinar o menino, teve uma briga na escola, chega lá e mete a porrada também. Não, gente, o que a Bíblia fala? A gente tem que ensinar nossas crianças. A gente tem que ser maduro e ensinar eles o caminho, para onde que eles devem ir. Os nossos filhos são crianças hoje, mas amanhã eles vão estar dentro das faculdades falando do amor de Cristo. Os nossos filhos são crianças hoje, mas eles vão evangelizar lá na África, onde ninguém quer ir. Nossos filhos são rocket hoje, mas amanhã eles vão estar dentro dos hospitais, sendo médicos, enfermeiros, cuidando de vida. Eles vão falar do amor de Cristo para essas pessoas. Eles são crianças, mas eles vão crescer. Aonde nós estamos enraizando os nossos filhos? É esse pouquinho de raiz que a gente quer para nossos filhos? Eu não quero isso. Eu quero meu filho cada vez mais afundado. Afundado em Cristo, afundado em Cristo. Porque ele vai dar bons frutos. Você tem feito isso com teu filho? Ou com as pessoas? Não é só para filho, né? Os responsáveis por crianças, por jovens, por adolescentes. Eu tenho me perguntado como que tem sido os lares hoje em dia. Gente, a gente mora num lugar onde as pessoas são loucas, por se dizer. Nem sei se eu posso falar isso. Mas tudo bem. Gente, aqui droga é liberado, ninguém se preocupa. Criança pode beber aí à vontade, tipo, dentro das casas, cheio de bebidas, cheio de coisas erradas. As pessoas não estão ensinando as crianças, eles não estão preocupados. As crianças entram para dentro dos quartos e ninguém sabe o que eles estão fazendo. Gente, nós somos os adultos aqui, nós que temos que cuidar, nós que temos que ensinar essas crianças como que deve ser. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão tão com a carinha preocupada. Deus nos deu a responsabilidade. Eu não tenho um chamado.
Como não tem um chamado, gente? Pelo amor de Deus, eu não sei qual que é meu chamado. Como que você não sabe o seu chamado? A Bíblia fala que a gente deve evangelizar, que todos nós somos evangelistas. Todos nós temos a oportunidade de falar de Jesus para alguém, de pregar sobre Jesus. E não é difícil falar de Jesus, não. Às vezes uma pessoa que está ali passando por uma situação, você chega, Jesus te ama. Você não precisa saber a Bíblia inteira. Eu nunca li a Bíblia inteira, eu não sei. Você não precisa, embora você precise ler. Mas você não precisa falar bonito, você não precisa pregar bonito, falar coisas mirabolantes para essa pessoa. Às vezes, se você falar do amor de Cristo para ela, ela já vai se render, porque tudo que ela precisa é escutar, Jesus te ama. A gente não tem feito isso hoje mais, gente. Não estamos preocupados com as pessoas, a gente está preocupado com nós. O que eu vou fazer, o que é importante para mim. O que vai me fazer chegar longe. Nós somos igreja, a gente anda junto, a gente não anda separado, não. É importante estar aqui no domingo, é importante estar aqui na quinta, é importante estar aqui na terça, é importante estar no Shine, que vai ser sábado. É importante estar em todas as reuniões. Ai, mas eu não posso. Tudo bem, você não pode, mas na tua casa você pode dobrar seu joelho e orar. Na tua casa você pode interceder, você pode pedir, Senhor, acampe os seus anjos aqui nessa casa, que nada de ruim venha acontecer aqui, Jesus. Ore pelos teus filhos. Guia eles no caminho certo. A gente tem fé pouca, né, às vezes. Nós passamos por uma experiência em casa esses dias, onde a gente estava orando por uma determinada situação, há mais de um ano. E Deus não respondeu do jeito que nós gostaríamos que Ele respondesse. E eu e o Pedro estavam orando muito sobre isso. E quando eu contei para ele que Deus não havia respondido do jeito que nós gostaríamos, ele chorou muito, muito mesmo. E ele falou, mamãe, eu gostaria de ficar no quarto sozinho. Eu quero falar com Jesus. E naquele momento, eu falei assim, Senhor, eu saí, falei, tudo bem, fica aí. Eu saí, fechei a porta e falei, Deus, responde, porque eu não sei o que falar para ele quando eu entrar nesse quarto. E ele ficou ali um determinado tempo e eu só escutava ele falando, Jesus, why? Jesus, why? Por que, Deus? Por quê? E ele falava mais algumas coisas, mas eu não entendia. E passou um tempo, ele me chamou de volta no quarto. E ele falou assim, mamãe, eu estou pronto. Eu entrei, ele ainda estava chorando. E eu falei, e aí, filho? Jesus me respondeu. Então, naquele momento eu estava ali na porta, eu falava, Senhor, fala com ele, para ele poder entender isso que a gente está passando, né? Esse momento que está passando, porque foi mais de um ano orando em prol disso. E eu, com a minha fé pequena, gente, menor que um grão de mostarda, eu duvidei. Eu falei, Jesus, o Senhor precisa ir lá e precisa falar com ele. Porque o que eu vou falar para ele depois? E embora eu tenha entrado naquele quarto novamente e ele ainda estava chorando, ele falou, mamãe, Jesus falou comigo. Jesus me ensinou o porquê. Ele falou para mim o porquê. E eu engrandeci o nome do Senhor naquela noite. Eu engrandeci o nome de Deus, porque eu entendi, gente, que uma criança de 7 anos tem mais fé que uma mulher de 39. E ele me ensinou muito naquela noite. Ele me ensinou muito sobre fé. Sobre adorar a Deus sobre todas as coisas. É assim que a gente tem que ser. Deus fala que para a gente entrar no céu, a gente tem que ter uma fé dessa criança. E às vezes a gente duvida. A gente olha para um lado e fala, mas o meu problema é muito maior do que isso. E não é. Para Deus não é nada, gente. Deus estralar o dedo, Ele resolve qualquer coisa. Ele ressuscitou os mortos. O que é o nosso problema para Deus? Nada. Vocês têm agradado a Deus? Têm adorado a Deus verdadeiramente? Igual diz no texto? Tem honrado o Senhor? Tem entrado no seu quarto de guerra, dobrado o seu joelho e falado com Deus? Às vezes a gente não precisa estar passando por um grande problema para a gente chegar diante dele e falar, Senhor, estou aqui. O maior sacrifício Ele já fez por nós na cruz, onde Ele morreu, Ele foi humilhado e Ele esteve lá o tempo todo por mim, por você, por todos nós que estamos aqui hoje. Mesmo sem merecer, Ele esteve lá,
Quem era para estar lá era nós, mas ele foi lá e pagou o preço. Ele pagou o preço. Lá em Salmos 119, 105 vai dizer assim: a tua palavra é o farol que me guia, é a luz do meu caminho. Jesus tem que ser a luz do nosso caminho. Ele é a nossa luz. Então, toda vez que você falar assim, mas como que eu vou seguir essa luz? Abra a tua Bíblia. Lá Jesus fala tudo. Lá Jesus ensina como que a gente deve andar, como que a gente deve se portar. Lá Jesus ensina tudo. A Bíblia, a palavra de Deus ensina tudo pra gente. Lá é a luz que nos guia. Essa luz, ela brilha cada vez que a gente abre a palavra do Senhor. Essa luz passa para nós. E a gente vai sendo luz por onde a gente andar. Aonde tiver escuridão e nós estivermos cheios de Deus, essa luz vai brilhar. E nós seremos farol para essas pessoas. Nós seremos luz para essas pessoas, tirando pessoas do meio da escuridão. Então, gente, fica com essa palavra hoje. É o que eu tenho para compartilhar com vocês. Espero do fundo do coração que vocês tenham aproveitado um pouco. E